Live. Vamos entrar aqui, tirar o áudio. Tchá, tchá, tchá. Estamos online. Estamos online, né, Neto? Deixa eu só confirmar aqui. Vamos produzir. Vamos ver se tá tudo certo. Sávio, áudio, tá bom? Não tá? Não consegue ter que botar teu fone. Dá um trabalhinho, né? Fazer Tá a ouvindo live, aí? Tudo certo? fazer a live online, né? Vê se trabalhinho. tá bom o áudio aí na coisa. Tá, né? Tudo certo? Bem, boa noite, né? Nossos amigos aqui hoje na nossa live de sábado. Estamos mais uma vez aqui, me chamo Antônio Neto, aqui nós temos a Clélia Cunha, dirigente da Casa Espírita Nazareno. Hoje, excepcionalmente, estamos fazendo a transmissão de fora da casa, porque recentemente teve um problema de internet, mas já resolveram, e porque também a minha mulher está cirurgiada, então a gente veio fazer para cá, aproveitando a vista da cidade de Belém, né, que nós estamos de Belém do Pará, né? Aí o Sávio fez esse estúdio aqui, né, improvisado, a toalha idêntica de uma das mesas da Casa Espírita, né, Cléia? E qual é o nosso tema, Sávio? É sobre obsessões. E hoje o nosso tema da nossa live vai ser sobre obsessões. Então, quem tiver dúvidas, a Clélia, eu estamos aqui para tentar tirar algumas dúvidas. Não quer dizer que a gente saiba tudo, né? Mas a gente tenta ajudar ao máximo aí a adquirir conhecimento e, às vezes, até vocês nos dão conhecimento quando vocês comentam na nossa live, tá bom? E vou passar aqui a palavra para a Clélia, né, para ela dar o início aí dos nossos trabalhos. Boa noite, queridos irmãos e amigos, né, espíritas da Casa Espírita de Nazareno, que nos acompanham toda a live, né? Demora um pouquinho entrar, né, Neto? Porque as articulações que a gente faz, mas a gente consegue chegar até vocês. E as pessoas também que nos assistem, que gostam, né, de ver a gente falar sobre determinados assuntos do Espiritismo, né? Meu boa noite, seja bem-vindo, que Deus nos abençoe e nos proteja, né? A palavra de hoje é o pensamento, né? Sócrates dizia, conhece-te a ti mesmo, né? É necessário conhecermos a nós mesmos, né, Neto? O tema é obsessão, para sabermos quando um pensamento é nosso ou um pensamento intrusivo, né? Que é deixado para você, que martela na tua mente. Isso é importante porque os espíritos que muitas das vezes tentam nos obsediar, né, nos perseguir por algum motivo de vidas passadas e por alguns erros até que continuamos fazendo nessa vida, né? Muitas das vezes, quando eles não se expõem expressamente de forma, seja uma pessoa médium vê ele, alguma coisa, eles atacam através dos nossos pensamentos, tentando nos plantar ideias ou ampliar ideias nossas, né? Por isso que essa frase que a Clélia fala aqui dos pensamentos, né? Ela é muito importante, que a doutrina explica que temos que vigiar nossos pensamentos, né? Para podermos, não digo ficar 100% livre dos nossos obsessores, mas diminuir a incidência dos pensamentos deles. Até porque nós somos viciosos em nossos pensamentos, comportamentos, atitudes, e a gente vem desde a tenridade já procedendo dessa maneira, né? A malcriação, às vezes a criança birrenta, né? E tal, e quando ela não é educada necessariamente pelos seus pais, acho que tudo é criancice. Uma criança pequena. Nunca esqueça que uma criança pequenina, né, já em ter idade, com 1, 2, 3 anos, existe um espírito velho ali, entendeu? E centenário, até mais velho que seus pais. É isso que nos diz a doutrina espírita, né? Então, a gente tem que ver, principalmente nós que somos pais, né, as más tendências dos nossos filhos, desses espíritos que estamos guardando, sendo guardiões, né, em nossa casa, em nosso lar, né? As tendências que eles têm para mentira, para enganar, né? Para ser sutil, sabe? A criança tem 1000 articulações e nessas observações a gente vai podando, a gente vai educando, né? Para ele deixar esse círculo vicioso. E quando não é educado, a gente acha que é tudo criancice, aí já vai havendo uma montanha russa aí, né? Vai montando uma montanha russa, não, uma montanha,
um monte, né? Vai se formando dentro da criança, né? Aí vem a criança que é triste, que não se aceita, que os colegas não aceitam, se revolta, e dentro da casa não se entende com ninguém, e se torna um rebelde, né? Porque desde a tenridade não observamos os comportamentos que aquelas crianças tinham, né? De se revoltar, de birra, de impor as coisas para os seus pais, eu quero isso e pronto, acabou. E lá tem um espírito velho, que precisa ser reeducado, precisa ser disciplinado, e para isso que existe, e somos pais e mães, né, para educar esses jovens que chegam em nossos lares, essas crianças que reencarnam em nossos lares. Aí quando vem a idade, que é a fase da pré-adolescência, que é uma fase muito difícil, de acordo com que você não soube manter a conversa, o diálogo franco, né, ensinar a falar a verdade, por mais que a verdade seja muito dura, mas sempre falar, né? Porque às vezes nós não aceitamos as verdades dos nossos filhos. E muitas das vezes as crianças falam verdades e a gente diz, não está mentindo, não faça isso, não fale mais isso. Você vai podando a honestidade da criança. Aí vai criando um adulto vicioso. E esse adulto vicioso vai sendo também educado nas escolas, né, com os amigos, nas diversões, amigos de infância e tal, vai adquirindo hábitos de outras pessoas, ao invés de adquirir os hábitos familiares ali, de ser honesto, de ser bem educado, de respeitar tanto os novos quanto os mais velhos, tomar bênção, rezar, ler o Evangelho, seguir uma religião ou uma filosofia, né? Então, tudo isso, olha só, abre-se vários parênteses aí, várias coisas para nós fazermos. E nós, às vezes, estamos tão ocupados em nossas vidas cotidianas do trabalho, o trabalho, é o lar, tomar conta de tudo, e esquecemos daqueles entes queridos, né, que vivem conosco, aquelas criancinhas bonitinhas, né, fofinhas, lindinhas, mas que são espíritos velhos e precisam ser reeducados, porque eles estão reencarnando, porque faliram na vida passada, né? E em várias outras. Então, o nosso dever, que não é obrigação, o nosso dever moral, de amor, é educá-los para que não chegue à obsessão. Complicadíssimo esse estado mental. Olha, Clélia, engraçado que hoje mesmo eu estava comentando aqui em casa sobre essa questão da criança, que a gente tem a oportunidade de, naquele momento inicial, podar as imperfeições, agir exatamente nesse momento, enquanto a criança não tem noção ou ainda aprende mais rápido a dividir o certo e o errado, distinguir as falhas, né? Porque o espírito, como você disse agora, né, é um espírito antigo que ele já vem no interior dele aquele sentimento adormecido, que é a hora de podar e tentar melhorar aquele espírito. É a melhor hora, né? Não quer dizer que não possa fazer isso quando atinge a idade adulta. A título de exemplo, mas é só exemplo, que não quer dizer que isso tem a ver com obsessão, né? Hoje eu comentei exatamente isso com a minha mulher aqui em casa. Na hora do almoço, nós temos um rapaz aqui, grande, 19 anos, né? Que ele não come peixe, né? E aí ela brincou comigo assim, mas o Clamai, que tem 7 anos, tu tem que comer tudo, tem que não sei o quê. Tu não força o João Vitor, que é mais velho, né, 19 anos, a comer. Aí eu disse, é diferente. O Clamai está numa idade que está na idade propícia a podar algumas imperfeições, explicar o porquê. O João Vitor já está mais evoluído, assim como a Sofia também tem mais escolhas de comida, não como isso, não como aquilo. Já está adulta, 18 anos. É mais difícil, não quer dizer que não possa. Tanto que o João Vitor, na hora do almoço, ele foi lá e provou o peixe, mesmo não gostando. Ele se esforçou. Só que já chega numa idade que é mais difícil tirar as imperfeições. É que nem uma pessoa já muito idosa. Não adianta você querer corrigir seu pai, que já tem 70, 80 anos, 90 anos às vezes, porque ele já não compreende muita coisa. Já está numa fase que é mais difícil assimilar que ele precisa melhorar. Para ele já está
assim como ele diz, já na porta de saída, ele já não quer saber mais, já fala o que quer, já pensa que fala o que quer falar, porque para ele já diz assim, tô nem aí para que pensam de mim. Mas se no fundo ele conseguisse captar também nessa tenridade, na idade mais antiga, né? Não tenridade, né? Captar que precisa melhorar, sempre há tempo de melhorar, seria excelente. Mas os próprios Espíritos falam, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, que a melhor fase é quando o Espírito está recém-encarnado. Que se os pais forem atentos, eles conseguem ainda moldar para que aquelas imperfeições sejam sanadas, né? Que é para isso que muitos de nós fomos obsessores e encarnamos aqui para nos melhorar, né? Não pensem que eu sou santo. Não, nós fomos obsessores com certeza de alguém, né? E aceitamos aqui estarmos encarnados e temos que agradecer se nossos pais conseguiram, por mais que tenham batido na gente, né? Porque antigamente podia bater, hoje em dia não pode, é criança, não sei o quê, blá, blá, blá. Mas às vezes, não estou dizendo que tem que bater, espancar, não, mas é uma palmadinha, um castigozinho ali no canto, pensando, né? Às vezes é necessário, dependendo do espírito que reencarna, às vezes é necessário para ele seguir nessa evolução, né? E às vezes nós demonizamos o obsessor, né? Que ele é que é o pior, ele é o perseguidor, ele nos causa os males, as doenças, as perseguições, nos deixa maluco, entendeu? E não dá paz para a gente, mas não. Nós os colocamos nesta condição. Como? Vivemos com eles em vidas passadas e hoje eles retornam no lado espiritual ou às vezes reencarnar dentro da nossa própria família para que possa nos educar a amá-lo, também a educá-lo, a fazer ele evoluir, né? Esses queridos, pode ser chamado de queridos obsessores, porque é para reaprendermos a respeitar as pessoas, a respeitar os sentimentos. Muitas das vezes abandonamos, vivemos vários relacionamentos, vamos deixando os rastros, corações desiludidos. Muitas das vezes vamos mentindo, enganando, roubando, né? Vamos fazendo coisas com as pessoas sem pensar que haverá um retorno, existirá um retorno, porque as leis de Deus são perfeitas, a lei de causa e efeito. Você faz, mas o mal também fica com você. E você que plantou no terreno do vizinho, na vida do vizinho, na vida do teu próximo, falando assim, você vai ter que colher. Não é só aquela pessoa que você planta o mal, deseja o mal, tem raiva, tem ódio, falta de perdão, é que vai colher aquele mal. Ele vai sentir aquele mal. Se ele não merecer, como diz no Livro dos Espíritos, ele não vai ser atingido. Se ele tiver bons pensamentos, bons procedimentos, né? Fazer a caridade, já ter uma transformação moral, ele não vai ser atingido, não vai ser abalado. Mas nós sabemos que nós estamos plantando mal, quando não perdoamos, nós estamos plantando mal. Quando não amamos, nós estamos plantando mal. Quando nós falamos mal dos outros, quando nós colocamos alguém em dificuldades, né, mal visto pelas pessoas, né, falando coisas que a pessoa não é, nós estamos plantando. E aí nós teremos que colher uma colheita dura, uma colheita espinhosa, sangrenta, porque irá ferir os nossos corações, devido a gente não ter o cuidado para com o próximo. É para isso que reencarnamos, é para isso que os obsessores vêm nos mostrar que é necessário ele estar junto de nós. Não é só porque ele nos perturba, se ele nos perturba, nós o colocamos nessa condição de perturbador, nessa condição de destruidor das nossas vidas. E o que nós temos que fazer? Orar por ele, buscar um auxílio na casa espírita ou na sua religião, para que melhor aconteça esse acolhimento desse obsessor. E que não são muitos, porque Deus é tão bom e misericordioso, Neto, que ele não deixa os vários obsessores, várias pessoas que nós prejudicamos e várias vidas que tivemos, né? Chegar até nós, porque nós não aguentaríamos. Se a gente já enlouquece com um ou dois, muitas das vezes, quando é atingido pelo obsessor, que se torna uma obsessão, uma possessão, você tem que correr, levar para o Hospital das Clínicas para tomar um sossega-leão,
para acalmar o cérebro, para acalmar os instintos que ele provoca em você, que está o mal em você. Ele provoca esses males, essa piração, você sai de órbita, você fica louco e você não tem controle das suas emoções, mas ele causa isso em você porque você ainda tem vícios malignos dentro do teu coração, dentro dos teus sentimentos, dos teus posicionamentos e comportamentos, né? É isso mesmo. E olha, até aqui, acho que é Márcia @arte. Ela pergunta, e como saber se os pensamentos são nossos ou do obsessor, né? Acho que é isso, está cortada aqui a frase. Como saber, Clélia? Como saber é fácil. Conhece-te a ti mesmo, assim disse Sócrates, né? Você tem que se conhecer e ver se aquele pensamento intrusivo, aquele, te mata, faz mal para o neto, para o sábio, né? Um exemplo, né? Te dá ordens, te dá pensamentos negativos, você analisa. Eu nunca pensei assim. Se você nunca pensou assim, ou se pensa, você atrai quem pensa espiritualmente junto com você. Você atrai uma nuvem de espíritos negativos que estão na mesma frequência de pensamento negativo que você. Como saber? Se você pensa ainda assim, não perdoar, não amar, e não ligar para o próximo, não fazer o bem, nem na sua vida para você mesmo, né? Nem ligar para nada, viver a vida sem lenço, sem documento, como a música do Caetano Veloso, né? Então, você tem que saber a hora que vai parar e vai analisar e dizer, basta, estou cansado dessa vida vazia. Porque é tipo o existencialismo de Sartre, né? Você busca algo que está te faltando, né? O existencialismo é isso, né, sabe? Busca algo que está te faltando, que falta te complementar. E esse algo é Deus. É você se conscientizar que é um poder maior, que é um Criador e que é um Pai que te criou, né? Que te fez ali na fábrica dos espíritos, fabricou aquele espírito para evoluir. E nós nascemos sempre os ignorantes. E os vícios que pegamos no meio do caminho das reencarnações, a gente vai pegando os vícios das seduções, da falsa moral, e vamos adoecendo o nosso corpo e o nosso espírito, né? E como saber? Eu penso assim ou não? E se penso, tentar vacinar os pensamentos negativos. E olha como tem uma questão aqui, uma outra pergunta até da Verena, e que a Verena eu conheço, frequenta a nossa casa Verena. espírita, né? Tudo bem, Verena? Ela fez uma pergunta interessante, né? Que às vezes a gente esquece, né? De mencionar, porque o obsessor pode realmente, como a Clélia está falando, né? Através dos nossos pensamentos, né? Nos influenciar a cometer nossos erros, ao ampliar nossos erros. Mas a Verena pergunta assim, Clélia, é possível que um obsessor de um parente ou um amigo nosso possa influenciar também os nossos pensamentos? Sim. Principalmente se ele não aceita que já desencarnou, né? Que morreu, né? E que quer viver ali com aquela família, que quer participar quando ele estava ainda reencarnado, vivo, né? Na carne, no caso, com o corpo de carne. Sim. E se ele te odiou, ele vai se afeiçoar a você, ele vai te buscar, entendeu? Para se vingar. Geralmente é vingança que ele quer cobrar uma coisa que ele não pode fazer, mas ele não tem consciência, ele está na ignorância dos seus pensamentos. O que nos faz sofrer? Que nós não buscamos Deus, nós não buscamos a compreensão dos ensinamentos de Jesus, para melhor vivermos a vida encarnada aqui na terra de provas e expiações. Nós não buscamos, o que menos se fala no Espiritismo é sobre Jesus. Se fala sobre vários médios famosos, mas Jesus mesmo, só rezar para Jesus. Que eu vejo o movimento espírita aí ensinar a rezar para Jesus. Enquanto Jesus, Pedro perguntou, os apóstolos perguntaram a Jesus, quando quisermos orar a ti, como fazemos? Ele falou, orar a mim? Não, orar ao Pai que está nos céus. Todo o tempo Jesus deu exemplo de simplicidade, de humildade, que ele nunca queria ser melhor que o Pai, nem é Deus. E nem é Deus como o colocam, né? E assim, é porque assim, o obsessor, quando ele não consegue atingir diretamente aquela pessoa que ele quer, se ele encontrar pessoas com pensamentos semelhantes ao dele, para atingir, vamos supor que
a Clélia é minha irmã, a Clélia é minha sogra, né? Aí ele não consegue me atingir diretamente, mas ele não desiste de me perturbar. O que ele faz? Ele vai nos parentes. Vai tentar causar intriga, vai trazer pensamentos para aquelas pessoas ao redor para tentar me prejudicar. Por isso que uma coisa que é muito importante é paciência. Aqui é difícil, né? Ter paciência, tentar entender o que está acontecendo, tentar identificar, será que aquela pessoa não está exagerando, não tem alguma coisa por trás inflando aquele sentimento, né? E acreditem, os obsessores, eles são muito inteligentes, né? Aqui já teve umas sessões mediúnicas, inclusive aqui em casa, por necessidade. Eu não gosto de fazer esse trabalho mediúnico aqui, mas a minha mulher é média ostensiva, né? E já fiz trabalho mediúnico aqui e eles falavam, na hora da sessão aqui, é porque eles mudavam de estratégia. Como eles não conseguiam pôr algumas pessoas que eram próximas, eles iam para outras pessoas que traziam tumultos, perturbações, para tentar causar esse desequilíbrio. Uma hora você até balança, mas tem que ser forte para não cair. Balançar é normal, você perde às vezes a paciência, mas tente sempre manter o controle, porque eles vão fazer de tudo para lhe tirar a paciência. A vida aqui na Terra, sempre teremos exames, né? Como nós fazemos exames para concursos, até mesmo nas escolas, né? Quando frequentamos na tenridade, quando jovens e tal, sempre vamos ter os exames, que são os testes, que vão te aprovar, né, para você evoluir ou te reprovar. E geralmente nós somos mais reprovados do que aprovados. Mais reprovados do que aprovados. E geralmente a maioria das pessoas nos nossos lares, por exemplo, não estão preparadas nem para morrer, nem para viver e nem para morrer. Porque às vezes viver, o que é viver? Viver é você viver a sua vida cotidiana da melhor maneira possível, auxiliando, amparando e tendo paciência para com os seus dentro de casa, que é uma tarefa árdua, porque cada um é de um jeito, né? Cada um tem um jeito de pensar, de falar, de sentir. Então, por isso que é necessário, desde a tenridade, você ir trabalhando isso nos seus filhos. Inclusive, vai surgir aquela ovelha negra, né? Eu acho que até é uma coisa assim, que o pessoal fala muito, que sempre tem ovelha negra. Mas por que tem ovelha negra? Porque faltou alguma coisa e muitas coisas do passado também pesaram nessa encarnação junto com a família. A pessoa reencarnada na família, o pai, a mãe não aceita aquele filho, ou aquela filha, ou a filha, ou o filho não aceita o pai e a mãe, entendeu? Por divergências já não só nesta vida, nessa encarnação, mas de reencarnações passadas. Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver, acho que é Oliviette, né? É isso não, é Sávio? Não está aparecendo. Acho que eu vi uma da Oliviette. Como os filhos... não é muito sobre o tema, mas tá aqui a pergunta é: como o espiritismo abraça as pessoas transgêneras? É isso? É, né? Como o espiritismo abraça as pessoas transgêneras? Como irmãos, amigos, partícipes da sociedade e que são bem-vindos na nossa casa, trabalham, são palestrantes, são médios, com naturalidade. Quem somos nós para apontar o dedo, para criticar, para julgar? É melhor, então, se temos uma casa espírita que trabalhamos para o bem, amor e a caridade fraternal, universal, é melhor rasgar o evangelho, bem assim dizendo, e ir embora. Isso aí, Verena. A Verena disse, olha, o espiritismo não tem gênero, certo? Não tem, os espíritos não têm nem sexo, né? Então, nós temos que conviver da melhor maneira possível e aceitar as escolhas das pessoas, respeitá-las, amá-las da mesma forma. Porque amanhã você poderá ser testado, reencarnando na sua família, um transgênero. E aí, como é que você vai lidar? Aquele filho que você ama. E tem muitos casos que os pais não aceitam, e às vezes os filhos cometem suicídio, né? Olha só. E é interessante, Clélia, porque se você for ver, não tem só a questão do transgênero, pessoa transgênera. Você tem preconceito de transgênero, você tem preconceito de religião, você tem preconceito de cor. Econômico. Então, para o espiritismo, isso pouco importa. O trabalho é pelo bem, pelo próximo. Essas imperfeições são do homem, não é do espiritismo. Né? Pode perguntar assim, mas o espiritismo, então,
é perfeito? A doutrina, sim. O ser humano que tem os defeitos. Você coloca as imperfeições. Vamos lembrar Jesus, né? Jesus, ele andou com quem? Com as grandes massas, né? Com os prostitutas, com os ladrões, né? Com as pessoas paupérrimas, miseráveis, necessitadas de tudo, de casa, de alimento, de dinheiro para se manter. Aí Jesus, porque Jesus então aceitava os transgressores, as prostitutas, era normal? Não. Jesus não passava a mão na cabeça de ninguém pelo erro. Vemos a mulher adúltera, quando chegou perseguida pelos perseguidores lá para apedrejá-la, né, que ela chegou até Jesus e Jesus pergunta, filha, cadê os teus acusadores? Ela falou, Senhor, se foram, pois nem eu te condeno, nem eu te julgo, nem eu te critico, nem eu não me importo com isso. Está tudo aí nessas palavras de Jesus, toda essa sequência de pensamentos, né? Mas ele falou para ela, vais e não peques mais. Ele não passou a mão na cabeça do erro dela. Ele a ensinou que ela poderia ser uma pessoa igual a todo mundo, sem ser julgada, criticada e amada e viver uma vida perante a sociedade que muitas vezes se fecha para as pessoas. E Maria Madalena foi o quê? Foi para o Vale dos Leprosos, né? Para trabalhar lá com os leprosos e morreu, desencarnou leprosa, né? E foi lá cuidar dos irmãos e viveu uma vida, a vida dela, de servir a Deus, servir ao próximo, de ser uma colaboradora do Evangelho de Jesus e testemunhar. Então, quem somos nós para julgar? Né? O Cristo, ele não quer saber dos nossos erros, não. Ele não quer passar a mão nas nossas cabeças, dizer, não, errou, coitadinho, não sei o que. Ele ensina que nós temos que reparar esse erro, que nós temos que nos melhorar, que o errar é humano, mas permanecer no erro é burrice. Porque quando você tem o conhecimento, você tem a libertação. Você é uma pessoa liberta, você se liberta. Porque através do conhecimento, você vai criando, né, os gatilhos para poder desenvolver em você, afastar os males de você. Entendeu? Porque o conhecimento é isso. Conhecereis a verdade vos libertará. Se eu conhecer a verdade, que são os ensinamentos de Jesus, aplicar a teoria na prática, que não é fácil, porque tem os fariseus nos nossos lados, dizendo a todo momento, deixa de ser bom, isso é cretinismo. Que é isso? Agora tu só vive na igreja, na casa espírita, na umbanda, na quibana, no budismo? Que é isso? De uma hora para outra você mudou? Entendeu? As pessoas, aí vem Jesus com o evangelho dele, Neto. Vem Jesus magnificamente com os seus ensinamentos. Fariseus, vocês não vão para o céu e não deixa ninguém. Nós estamos rodeados de fariseus, que é o menor gesto de bondade, ele te critica. Não dê esmola no semáforo, porque ele vai beber, ele vai usar droga. Não importa, dá o que você tem para ele. Se o que ele vai fazer é problema dele com Deus. Deus é que é nosso Pai. Deus é que sabe o que é o certo e errado em nós e pode nos julgar. Nem ele nos julga. Ele nos dá a liberdade do livre-arbítrio de melhor agir em nossas vidas. E por que nós tornamos tão cruéis, tão sanguinários, tão preconceituosos, tão maliciosos, tão maldosos, que nós não conseguimos sanar a dor do próximo pelo egoísmo e pelo orgulho que temos e carregamos? Isso, exatamente. Ela até falou assim, que bom nos ouvir, né, as palavras e tal, que ela tem vontade de conhecer a casa. É Olívia e Juliette, fique à vontade para conhecer a casa, né? Lá qualquer pessoa pode frequentar, desde que esteja voltada para o bem. Lá a nossa casa é aberta. E só para te ter noção, Juliette, você fala assim, tem a visão, tem muita gente que tem preconceito de pessoas transgêneras. E eu tenho um amigo, tenho vários amigos que são homossexuais também, né? Tem questão de homossexualismo e tal, e eu sou hétero. E eu ando com eles. E uma vez foi engraçado. Eu saí, era um grupo de homossexuais e eu era o único hétero. Aí esse meu amigo, ele disse, olha, não tem problema? Tipo, não tem problema, cara. Mas o mais engraçado é que quando chegamos lá, era um bar, né? Começaram a fazer piadas de hétero. E esse meu amigo ficou preocupado. Ele disse, meu amigo, fica tranquilo.
Eu sei quem eu sou. Por mais que eles façam piada, porque existem dos dois lados defeitos. Não é a escolha sexual de cada um que é o problema, é o que cada um julga o outro. Por que eu estou falando julga? Porque aqui o Miguelito falou assim, por que as pessoas preferem julgar as outras, né, do que ajudar? É a imperfeição das pessoas. O ser humano tem o hábito de julgar, mas ele julga com a sua visão. Quem somos nós para dizer a verdade? Né? Às vezes a gente comete erro porque a gente tem um conceito diferente do outro. Né? Então isso pode acontecer. Lá eu me sentia como se fosse o excluído. Que provavelmente, se fosse numa roda de hétero e tivesse alguém homossexual fazendo piada, né, daquele homossexual, ia se tornar um escândalo. Né? E é piada de qualquer forma. Só que a pessoa, dependendo dela, que vai se colocar, se ela se sente humilhada ou não. Ela tem que se conhecer. Se ela veio e não tem problema com isso, problema das pessoas. Elas vão sofrer um dia, vão reencarnar homossexuais, vão encarnar hétero, vão encarnar sem braço. Para poder sentir o peso do preconceito, da crítica, né? Isso. E isso vai servir para elas também para moldar a moral dos espíritos delas. Né? Nós estamos encarnados para isso. Para passar esses momentos e saber como eu vou reagir. Mas não, como disse o Miguel, a gente prefere julgar. Fulano é preconceituoso, é não sei o quê, é não sei o quê. A gente faz isso, é normal, mas temos que trabalhar e tentar nos conter. E saber, será que não sou eu o problema, na maioria das vezes, da forma que eu penso? Então, é por isso que o Espiritismo traz para refletir, para pensar, botar razão e parar um pouco de julgar e se avaliar primeiro, né? E seguir, tentar sempre evoluir. É interessante essa questão. E isso daí também é uma forma de obsessão coletiva, porque é pelo número de pessoas para humilhar as pessoas, para fazer a diferenciação, né? É uma forma coletiva de obsidiar o outro, do outro que se torna, como você disse, até um bullying, até como você excluído, chegar ali na sua casa, se enforcar, se suicidar, por causa daquela obsessão coletiva que estava ali. Porque não é um sentimento justo, não são pensamentos bons. Está ali te apontando o dedo, está te massacrando, está te ferindo, está te sangrando. Entendeu? E as pessoas não olham esse lado e ficam fazendo piadinhas com as escolhas dos outros. Não pode ver acho que é preto que fala agora, não é negro, né? Um preto, porque é diferente, porque isso começa a apelidar, entendeu? Então... Interessante que tu falaste. Porque parece que agora não pode chamar a pessoa preto, né? Ou Zé Negro. Pretinho. Vamos lá. Antigamente a gente falava, fale preto, meu amigo e tal. Pra gente, a gente dá importância na palavra. Mas no mundo espiritual, o que vale é a intenção. Porque se eu disser seu preto xingar, né? Eu não vou falar xingamento aqui. Seu preto, né? Quem xinga, eu estou emanando um sentimento ruim. Mas olha a diferença. Fala, preto, meu amigo. Olha a diferença. Por mais que a gente use palavras bonitas, eu posso usar palavras bonitas, mas o meu pensamento pode estar aqui desgraçando a pessoa. E isso que importa é a intenção, né? Porque dissimular a cara e a fala, todo mundo faz. Mas o pensamento, o universo todo capta. Inclusive, é assim que seu obsessor chega perto de você. Porque na hora que você bota um sentimento ruim para com uma outra pessoa, vem um espírito que tem esse mesmo sentimento e se une a você. E que pode ser um comportamento repetitivo de vidas passadas. Porque o obsessor, às vezes, ele te acha pelo cheiro do teu perfume. Entendeu? Que a gente tem mais escolha de perfume, não é todo perfume que a gente gosta. Pelos teus pensamentos, comportamentos, ele te acha. Geograficamente, ele fica te procurando no universo, né? Onde você está. Ele está no provas e expiações. E ele fica vigilante ali como um radar. Na hora que você pensa algo que você fez para ele lá nas vidas passadas, porque você foi reprovado, você ainda não mudou, vai pensar igual como era antes, ou um perfume, um jeito, uma fala, ele vai te achar. Isso está dito lá nas obras espíritas, não sou eu que estou dizendo, né? É só procurar e ler. Então é isso, temos que vigiar nossos pensamentos, né? Para não atrair
nossos irmãos obsessores, né? E também nos moldar, né? A obsessão, né? Tem a obsessão simples, que é aqueles ataques dos pensamentos, né? Aí vai, aí você não cuida, aí você começa a se fechar, tipo uma concha, não fala mais com ninguém, já não quer tomar banho, aí vai ficando composta, eu digo assim, né? Aí você já vai ficando no teu quarto, já não sai para fazer as refeições com os teus familiares, né, e tal. E tem a obsessão mesmo, que é possessão, né? Que o espírito, você não é você, é o espírito que é você. Ele já fala por você tudo, todos os sentimentos, comportamentos, né? Então, a nossa casa, o espírito uma vez, quando o nosso irmão Nazareno Toreni era, que é o fundador da Casa Espírita do Nazareno, estava encarnado, no caso, nós sofremos uma obsessão coletiva dos trabalhadores. Simplesmente o Nazareno deixou a casa para 2 dirigentes tomar conta durante 5 anos, né? E deturparam toda a metodologia da casa. Os espíritos estavam mandando na casa, dizendo quem podia trabalhar, quem não podia. E N coisas aconteceram. E nessa ele tirou a direção e voltou a dirigir a casa, mesmo com 82 anos, né? E com câncer de próstata, mas parecia que ele nem tinha nada. E aí um foi minando o outro, um trabalhador foi minando o outro. Foram, digamos assim, os 2 dirigentes, o pessoal se tornou, olha, nós vamos nos juntar, não fica mais aqui, o Nazareno não merece, ele só trata todo mundo mal. Começaram a negativar o Nazareno, né? E os obsessores sintonizaram e formaram uma colônia de obsessores coletivos e penetraram no pensamento desses trabalhadores e se tornou uma obsessão coletiva. Saíram mais de 36 pessoas da casa através desse pensamento coletivo obsessivo, né? Já possessivo, né? Que um foi minando o outro, um foi passando, formando uma rede. E aí eles mesmos se colocaram dentro da rede, saíram da casa e queriam fechar a casa, né? Fizeram uma campanha que todo mundo saiu, vai ficar o Nazareno, a Clélio Wagner e os 2 trabalhadores, 3, e aí vai fechar a casa. Não vai ter passe, mas só que as pessoas esquecem que a casa é de Deus. E a represa, que é quem dirige a nossa casa através do nosso direto irmão Zura, né? Que fundou a casa espiritualmente também e dirige a casa, tanto materialmente como espiritualmente, porque ela dá os comandos para como ser dirigida materialmente, mandou recado, que foi até o nosso irmão Neto que leu, uma antiga trabalhadora que não ia na casa há muito tempo mesmo, acho que anos até, aí psicografou, porque a represa é bem objetiva, ela não fica escrevendo aquela cartona e não sei o que e tal, uma carta imensa. Não, é objetivo direta mesmo. A casa está limpa, o equilíbrio voltou, novos médios da represa vêm trabalhar na casa, Deus reina. Só isso. Por quê? Foi uma obsessão coletiva. Se os irmãos tivessem esperado se amassem realmente a nossa casa, estivessem imbuídos pelo trabalho material e espiritual da casa, de fazer o bem servir a quem, de tantos anos de labuta, e só uma retirada de direção feriu o orgulho dos nossos irmãos e eles foram contaminados, né? E aí o que aconteceu? Saíram, tentaram fechar a casa, mas a represa reagiu, o bem reagiu, né? E mandou novos trabalhadores e a casa prosseguiu, está aí até hoje fazendo bem servir a quem e fazendo o seu trabalho doutrinário maravilhosamente. E que não se compara nenhuma casa nem por sermos melhores, não. Porque nós temos uma diferenciação, nós trabalhamos diretamente com os irmãos necessitados, as sessões são abertas, não tem perigo, há 53 anos que trabalhamos assim, e o time que está jogando bem não se mexe. E olha, Olívia, já que você quer conhecer a casa, a gente sempre recomenda terça-feira, né? Que é o trabalho mediúnico aberto. Então, fique à vontade, vá na casa, conheça. Tenho certeza que você vai se sentir bem, né? E a Ana Novaes, acho que é isso, ela perguntou assim: na doutrina espírita, o médium pode trabalhar na mediunidade? Ana Novaes, né? Vou só perguntar, você está se referindo se pode trabalhar na mediunidade sem cobrar ou cobrando? Porque sem cobrar, eu não digo nem que pode, ele deve, é o melhor para ele, trabalhar a mediunidade dele. Porque trabalhar a mediunidade
melhora até o corpo físico do médium, melhora a condição dele, melhora a energia dele, a vibração. E se ele se dedicar também a estudar, o processo é até mais rápido, né? Porque quando não se trabalha a mediunidade, a energia fica presa e acaba prejudicando também o corpo físico, né? Então é importante, né, trabalhar a mediunidade. Agora, já que você colocou aqui, sem cobrar, sem cobrar. Sem cobrar. Né? E outra coisa, na Casa Espírita não cobramos nada, é tudo caridade, entendeu? É tudo livre, vai lá, nós ajudamos, a espiritualidade mostra qual é o tratamento que você pode fazer. Hoje mesmo eu estive na sopa da Casa Espírita lá do Nazareno, né? Todo sábado a gente dá sopa para os irmãos moradores de rua, né? Desvalidos e tal. E tem uma médium na casa que ela está, acho que já tem um ano que a Thaís está na casa. Vai fazer um ano, acho. Sim, eu acho que é isso. E eu acho maravilhoso essa média, assim, e vários outros também que tem na casa, que todo tempo me pergunta ao Neto, a Clara, como se posicionar, né? E tal, né? E hoje ela me falou que ela está aprendendo, porque está estudando, né? Não. Aqui sumiu. Travou, hein? Deve ter salvado aqui, continua. Está estudando, né? O livro dos médios, dia de quarta-feira, e está se tratando como médio também, porque o médio na nossa casa, né, Neto? Não só trabalha, não só se desgasta, desprende energia, porque ele é necessitado, ele é um doente também, necessitado de cura, necessitado de auxílio da espiritualidade. Então, o médio trabalha, o médio estuda, dia de quarta-feira, às 19h10, na Casa Espírita do Nazaré, e a partir de 8h10, nós temos o trabalho que todos os médios deitam, e quem trabalha é a espiritualidade da represa, né? Os amigos da represa que coordenam a casa, os trabalhos espirituais, trabalham no médio. E os médios que são videntes, audientes, clarividentes, eles veem o que os espíritos estão fazendo, são equipes de médicos, enfermeiros, que se apresentam lá, né, com o trabalho da mediunidade, trabalhando, desenvolvendo mais a habilidade mediúnica do médio, de visão, de audição, de clarividência, de incorporação, né, de trazer os obsessores, ou os espíritos bons, né, os espíritos médicos e amigos para curar as pessoas. É feito todo esse trabalho de reparação, de reequilíbrio de energia, né, de retirada dos miasmas, até mesmo dos trabalhos fora, né, quando trabalham fora da casa, trabalha para a sua subsistência, né, e quando trabalham como médios. Então, há uma reparação energética que é necessário, não é só usar o médio, e quando ele, de repente, sofre ataques espirituais, eles recorrem a nós, né, primeiramente a Deus, que é o Evangelho e a prece, que a gente ensina muito isso em nossa casa, e depois vem tomar os conselhos, né? Como melhor dirigir a sua mediunidade, atuar com a sua mediunidade e aprender a lidar com tudo isso, né? Então, é necessário que o médium estude, mas aplique o estudo, a teoria na prática. E também não precisa que o médium estude 1 ano, 2 anos, 3 anos, não. Nós não estamos fazendo uma crítica aqui, não. Porque se a gente colocar as pessoas que estão doentes, mediunicamente, obsessivas, que estão já com transtorno de toda a natureza, para estudar, elas vão pirar mais ainda, né? Vão ficar sem... umas vão embora, vão para os hospitais das clínicas se medicar, vai procurar o psicólogo que é exato, né? Que são profissionais para ajudar realmente, mas trabalhar a mediunidade e trabalhar o lado espiritual não trabalha. Não, na nossa casa estuda, e se ele chegar hoje na nossa casa, um médium desequilibrado, a gente cuida agora, e no outro dia ele está trabalhando na cura, ele está trabalhando na desobsessão, ele está trabalhando no passe, porque quando temos boa vontade de servir, vem logo o Espírito bom nos auxiliar. Olha, mandar um abraço para Carolina, que disse que foi lá com a filha dela e adorou a casa. Oi, Carolina. Volte, Carolina, volte. Volte. Isso que a Clélia está falando, né? Recentemente a gente troca vídeos, eu e a Clélia, né? Eu mandei um vídeo para ela. E é uma coisa que o Senhor Nazareno sempre defendeu aqui, que ele fez parte da União Espírita, né? Ele fundou o Departamento de Infância e Juventude da União. Né? E aí eu mandei um vídeo para a Clélia, que era uma senhora já comentando os problemas dos centros espíritas, que às vezes perguntam, por que você chama casa espírita e não centro espírita? Porque casa é um lar, onde você é recebido como uma família, como um parente, um amigo, e participa da casa, né? Por que isso? Esse vídeo que eu mandei para ela, era uma senhora, eu não lembro o nome dela agora, ela é espírita e ela comenta
que ela fala que o médium, às vezes tem que viajar, muda de cidade e vai procurar outra casa espírita. Ela fala exatamente isso. Aí o cara já trabalhava com sessão mediúnica, chegava num outro centro, só porque ele não era de outro centro, daquele centro que ele chegou, exigiam que ele tinha que passar 3 anos estudando para poder participar de sessão mediúnica. E quando participa, que às vezes nem participa, fica naquele Isso. negócio de ciclos de estudo e não participa de Aí o sessão que essa mediúnica. senhora comenta no vídeo? Que o seu Nazareno sempre defendeu. O cara já é médium, já está pronto, eu não vou botar ele numa sessão mediúnica. Porque tem que ter conhecimento. O cara, tem gente que já fez e tem gente que já nasce médium, que já veio isso do berço com a mediunidade. Um dia desse apareceu uma criança, já faz um tempinho, com a mãe na casa espírita, ela falava com os espíritos como eu estou falando com a Clélia aqui. E ela não se assustava, ela tratava com a maior naturalidade. Então, não é sempre que tem a questão, não, tem que estudar, a criança não pode participar, tem que ter estudo. Inclusive, o Nazareno tem um livro, Mediunidade de Crianças e Adolescentes, de crianças que apareceram na casa espírita, obsidiadas, desequilibradas. E tem também os meus netos, né? Tem os filhos do neto, né? Aqui o Clamar e a Lara, né? Lara e Sofia. E Sofia, que eles transitam pelo caso espírita desde bebê e tem a maior naturalidade de falar que viu o espírito tal, conversou tal coisa, com a maior normalidade, sem medo. Olha, a Carolina até perguntou, tenho uma dúvida, carta psicografadas existe mesmo? Sim. E muito. Qual é a veracidade, Neto? A única questão é porque você tem que avaliar o que vem comunicado na carta, né? Por que isso? Assim como eu posso pegar aqui um papel e escrever qualquer coisa, né? Para você dizer, olha, um ente querido está mandando uma mensagem para você e escreva mensagens genéricas, né? Aquelas mensagens padrões que não tem nada específico. A gente pede que a pessoa avalie o conteúdo, porque a gente não sabe qual espírito está passando a comunicação do outro lado, né? Às vezes é por causa do médium, às vezes é por causa da pessoa, a gente não sabe. Então, quando for pedir uma carta psicografada, atente aos detalhes, coisas que só você poderia saber daquele espírito que desencarnou. Coisas muito íntimas. Muito íntimas. De preferência, coisas que não tenham nem na internet, porque hoje em dia é difícil, né? Porque todo mundo posta tudo na internet, né? É um mal, né? Isso. Então tem que ter cuidado, porque as pessoas também... O golpista, o fraudador, ele é capaz de tudo para enganar. E os sequestradores também. Principalmente quem cobra. Não é que aquela pessoa que cobra está de mal intenções, né? Mas já causa uma suspeição. A pessoa está te cobrando. Por que eu falo isso? Porque às vezes nem mensagem tem. A gente fica aqui aguardando, e a mensagem pode não vir. E os espíritos explicam. Não depende da gente querer. Depende deles terem a permissão de ocorrer essa comunicação por milhões de fatores. E às vezes o espírito não está preparado, está reaprendendo, se readaptando ao mundo espiritual, né? Para ter essa autorização, né? E outra coisa, então a obsessão, que é o assunto, né? Que nós já discorremos até demais, já andamos por várias aulas. Só abrir um parênteses, olha, né? a Ana Novaes é de Portugal e tá... Pena que ela mora em Portugal, ela falou. Pena mesmo, Ana. Mas vamos no futuro, vamos fazer palestras e atendimentos online. Vamos aprender a fazer isso, né, Neto? E tem a Raquel em Pernambuco. Abraço, Raquel. Então, quando você vê que dentro do seu lar, você observa, porque mãe e pai conhecem os filhos que têm, conhecem as pessoas que convivem, a mulher, o esposo, um comportamento estranho, né, um humor estranho, e a pessoa está infeliz, todo o tempo reclamando, desconfie que não é só material, não. Que há um lado espiritual. Porque todos os nossos problemas e doenças têm influências espirituais. Está lá no livro dos Espíritos que Kardec pergunta aos espíritos. Mas por que vocês nos perseguem? Nós? Não, vocês muitas das vezes nos chamam para perseguir. Porque devido à frequência do sentimento baixo, baixa frequência da vibração, das energias, né? Vive num mundo de ilusões, mudando, das drogas, do sexo, do álcool, né? Excessivo, né? Que não possa fazer, mas às vezes com coisas excessivas demais, que tudo que é demais prejudica o ser material, né? E chama nuvens de espíritos que estão aí, andando, né? Vagando, que chamam-se almas penadas, né?
e vem até você só pelo menor sinal da tua antena vibracional que você emite, ele pá, capta e vem mesmo. Então, quando você vê algum comportamento estranho, teus filhos, observe, procura ajuda logo. Procura ajuda para que amanhã você não venha chorar e achar que você é culpado disso. Talvez a gente tenha a culpa de não ter observado, porque a obsessão simples ou composta, né, a subjugação, ela dá sinais. A gente conhece as pessoas que vivem conosco, a gente conhece os nossos parentes, porque nós vivemos desde a tenridade, desde que abrimos os olhos, nós já o conhecemos, então a gente sabe como é cada um. Né? Então, a observação, né? E o levantamento, que fica observando e vendo que aquilo não é legal, que tem alguma coisa de errado com o fulano, com o meu filho, com a minha filha, né? Com o meu marido, com a minha mulher. Começa a ter coisas estranhas, acontecer coisas estranhas na casa. A gente tem muitas pessoas que procuram a casa espírita e chegam obsidiadas. E é interessante ver a evolução das pessoas, né? Nosso cameraman, quando chegou na casa, eu lembro até hoje, né, conversando com ele, você via ele perturbado, aquele ar de desconfiado, raiva às vezes. E hoje é um bom menino, tá ali trabalhando, sorrindo, até sorri, que antigamente não sorria, né? Sorrir era dural. Aqui saiu, sabe? Não sei se está continuando aí. Mas ele depois procurou conhecimento, trabalhou a mediunidade, né? E agora, eu até, se quiser, sabe, eu vim aqui dar um depoimento de como é. Não quer? Pô, sabe? Assim, tem que aproveitar o momento. Tá envergonhado, né? Mas ele já participou de lives, já fez lives aqui também, né? Então, ele é um exemplo. Mas como tem N pessoas lá que já foram, às vezes até carregadas, chegam carregadas sem saber onde estão e melhoram depois de um tratamento mediúnico, do auxílio da espiritualidade, de aprender um pouco do Evangelho, do Livro dos Espíritos. Então, busquem o conhecimento, trabalhar a espiritualidade, né? Quem é médium, exercitem a mediunidade de vocês. Doem esse dom que vocês ganharam, né? Que Deus permitiu a vocês, que vocês vão ver que vocês vão melhorar muito, muito, muito mesmo. Médico que não aceita a mediunidade vai doer. Essa história de que, não tem problema nenhum, tem. Você vai sentir as consequências, porque a energia mediúnica é para ser doada e não armazenada. Quando você armazena, não quer, você começa a entrar no processo obsessivo e doentio da tua matéria, porque já está lá no teu perispírito, já vai ativar as doenças que às vezes nem era para você ter, mas devido à não aceitação de ser médio, de servir a Deus, de servir ao próximo, você renega e você vai ser sempre um desequilibrado. Você nunca vai sentir uma felicidade, né, com as coisas, sempre vai estar reclamando, ou vai se tornar inóspito, né, vai tratar as pessoas mal, vai se tornar uma pessoa amarga. Sempre vai ter umas problemáticas de doenças, pessoas que não aceitam você, não entendem teus pensamentos, sentimentos, entendeu? Então, é bom aceitar a mediunidade. Aprender a conhecer o que é primeiramente a mediunidade. Como é que você pode dizer que não quer ser médium se você não sabe nem o que é ser médium? Que você não sabe o que é isso, o bem que te faz isso, o que te leva a ser médium, por quê? Vá lá na nossa Doce Casa Espírita de Nazaré, nas quartas-feiras, 19h10, estudar sobre os livros dos médiuns evocadores, que é uma obra da doutrina espírita, né, codificada por Kardec, ditada pelos espíritos superiores, a perguntas e respostas, né? E aí você tem que aprender primeiro para você depois negar. Aí é uma opção sua. Ter o conhecimento do que é a mediunidade, o que é que você faz, como você lida com essas energias. Aí depois de tudo isso do conhecimento, aí você pode optar no teu livre-arbítrio. Eu quero ou não quero ser médium? E, Clélia, uma dica também, né, para os médios. Como é que você diz? O nosso obsessor, se eu sou médium, não é melhor ele vir por mim mesmo? Sim, com certeza. Por que, Clélia, é melhor que ele venha por mim mesmo? É necessário, às vezes, quando o obsessor se manifesta no médium, é melhor porque ele vê as transformações que você faz. E você está fazendo uma grande caridade para ele. Você está aceitando ele se manifestar através de você. É tipo um perdão, entendeu? Você o está perdoando e automaticamente pelo trabalho da doutrinação de quem está ali,
que está obsessor manifestado no médium e a pessoa que está doutrinando o trabalho, talvez de primeira ele não aceite ajuda. Mas ele vai vir algumas vezes, não se sabe até quando, porque vai depender muito do espírito que tem o livre-arbítrio dele aceitar ou não querer ser ajudado, né? E a Raquel falou exatamente isso, que eu acho que é o que tu está comentando. Mediunidade para facilitar, apagar os nossos débitos? Sim. Digamos, apagar, reaprender, estudar, analisar e aprender a não errar mais. Aprender a sanar as dificuldades no nosso dia a dia, na nossa vida cotidiana, né? Aprender a lidar com o bom e com o mal. E aprender a aceitar o pobre, o rico, o homossexual, o transgênero, o negro, né? Aprender a amar. Aprender a ver o mundo de uma outra forma, outra óptica. A óptica da boa convivência, da boa vizinhança, da boa colaboração, que o manifesto dos direitos humanos do Nazareno, você falava que não deveria ser direitos humanos, sim solidariedade. A palavra correta seria solidariedade. Temos que ser solidários, temos que reaprender. E quando nós trabalhamos a mediunidade, se estamos ostensivos ou não, porque todos nós somos médios, todos nós somos ativados espiritualmente, mesmo quando não incorporamos, que temos uma mediunidade que não é ostensiva, mas temos a programação de nos melhorarmos, né? Que é necessário. E a gente vai melhorando o nosso mundo interior, olha que legal, aprendendo a lidar com as tuas energias, com os teus erros, reparando arestas, né? A ponta das arestas. Você vai reaprender a viver e também a viver espiritualmente, porque você só aprende a viver materialmente. Você está ligada na matéria, só existe a matéria, e você tem várias coisas que te ativam para o lado espiritual. O sol que nasce, a lua, as estrelas, está ali, né? Acima de você nós estamos numa bola, acima de uma bola, girando na cuia do universo. Olha que legal, né? E estamos aí no universo. E, então, quando você aprende a lidar com você mesmo, primeiramente, porque às vezes nós somos temperamentais, mal-humorados, não aceitamos, né? Brigamos, rejeitamos, né? E quando nós deixamos de ser essa pessoa azeda, amarga, e olhar a óptica da felicidade na aceitação do outro, porque Jesus fala assim mesmo. Ele veio com a autorização de Deus, nosso Pai, porque Jesus é nosso irmão, né? Ele não é o único filho de Deus, porque nós seríamos filhos de quem? Então, ele teve autorização de reduzir os 10 mandamentos em 2. Porque os mandamentos são tudo negação, né? Não roubar, não matar, não desejar a mulher do próximo e tal. Mas quando ele chega para positivar, para levantar, sabe? Para eternizar os mandamentos, para cravar no teu coração e na tua alma. Olha só que legal, que bacana, né? Aí ele vem Jesus, né? Que nunca se colocou acima de ninguém, nunca mostrou poder, nada. Até quando ele ia curar, ele falava assim, o que queres? Ele não falava, vou te curar. Senhor, eu quero que o Senhor me cure. Queres que eu te cure? Ele não falava, vou te curar para demonstrar poder, que ele era o tal, não. Queres que seja feita a tua vontade. Ele sempre ensinava que era o nosso livre-arbítrio, de querer ou não querer, ele não impunha nada. A fé, né? A tua fé te curou. E a fé da mulher hemorrágica, que tocou Jesus e saiu uma energia virtuosa dele de cura, e ele sentiu isso. Quem me tocou aí? Os discípulos estão malucos, né? Os discípulos estão malucos. Como é que é nessa multidão, Senhor? Olha só a exasperação dos discípulos com Jesus, né? Senhor, como é que vamos saber? Com essa multidão toda, não, alguém me tocou. E quando ele olha assim, aí vem a mulher toda tímida, temerosa, medrosa, do bem. Jesus era o bem, o amor, a caridade naquela hora, um ser perfeito, energizado, maravilhoso. Imagina a aura, imagina naquele momento de estar com Jesus ali, como seria a vibração perfeita, te contaminava de amor, te revolucionava o coração, né? Zaqueu, a mulher hemorrágica, a mulher adúltera, o soldado pedindo cura para o centurião pedindo cura para o seu soldado, né? O obsidiado,
né? E o pai pedindo cura para o filho obsidiado, entendeu? Aquela vibração, aquela aura, imagina, que coisa bacana, né? E aí, os discípulos, como nós, se eu, o dirigente da casa, falasse assim, olha, quem é que está incorporando aí? Que foi que o Espírito falou? Como vamos saber? Tem muitos médios aqui, não dá para a gente saber. Ainda querendo fazer ainda uma, sabe, se exacerbando, tirando uma onda, né? E a mesma coisa fizeram os discípulos com Jesus. Olha, ele está maluco, como é que não tão de gente aqui? A gente vai saber quem tocou ele? Não pode, não dá, né? E ele sabia que alguém tinha tocado. E ele sabia que tinha saído uma energia virtuosa dele para curar aquela pessoa de grande fé, que era a mulher hemorrágica. E ela veio humildemente com medo daquele homem tão enigmático, né, tão vibracional, que a curaram pela fé que ela teve. Ela quis ser curada também. Nós temos que querer transformação. Nós temos que querer que o bem vive em nós, que ele nos transforme, mas não, nós não insistimos no bem e muitas das vezes nós deixamos o mal prevalecer. É que os espíritos nos falam. O Kardec perguntou, por que o mal prevalece? Porque a gente vê o mal se dando bem, a corrupção, está todo mundo roubando, não sei o que, está todo mundo enganando, mas está todo mundo bem, tem boa casa, tem dinheiro, tem carro, e eu não tenho nada, eu sou miserável, sou um pobretão, não tenho nada, e procuro não ferir ninguém, procuro não machucar ninguém, tirar nada de ninguém. Poxa, não tenho nada. Você que é feliz, que está com a sua consciência tranquila, que não está fazendo nada de mal. Você está no bem, você implantou o bem no teu coração, você implantou o paraíso em você, você tem a consciência tranquila, que não feriu, não magoou, não tirou nada de ninguém. Aí quando a mulher hemorrágica se apresenta a Jesus, né, toda temerosa, porque isso, encarar Jesus frente a frente com os nossos males, imagine você encarar Jesus frente a frente com os nossos males, as nossas misérias, os nossos débitos do passado, imagina, é vergonhoso. Nós nos sentiríamos envergonhados e, ao mesmo tempo, aquele amor iria nos contagiar. Nós abraçaríamos o Mestre e chorávamos o tempo todo, né? E, com certeza, as lágrimas viriam, porque nos depenavam os males do nosso coração, do nosso ser. Senhor, fui eu que te toquei. Assim falou ela. Filha, estás curada. A tua fé te salvou. Que legal, né? Todos os dias tem Jesus em nossas vidas, através do irmão, uma palavra amiga, através do irmão que dá o alimento, através daquele que doa um dinheiro para a caridade, através daquele que festeja o Natal com os pobres, desvalidos, aquele que pega naquele momento da sua ceia e leva a marmitinha de Natal para aqueles que estão embaixo das marquises, necessitados de toda a ordem, provando e espiando as suas dores. É isso que é o bem. Deixa o bem prevalecer em você. Deixa o bem te contagiar. Afasta o mal de ti. É necessário que trabalhes para que o bem prevaleça sempre. Para sentir paz no coração. Para sentir a paz na consciência. Para sentir a felicidade. Não essa felicidade fortuita que nos engana, ilusória, mas uma felicidade plena de amor, de humanidade, de amor ao próximo. De amor a Deus primeiramente, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ama a Deus acima de todas as coisas que tens aqui na terra ou espiritualmente e ama o próximo como a ti mesmo. Que não queres de mal para ti, não façais ao outro, porque a dor do outro é igual a nossa. Quando feres ele, você vai ter que colher. Esse ferimento vai ter que curar para poder fechar, para ele poder te perdoar. E vou aproveitar para mandar um beijo para o Michael Clamai, que está online. Oi, Michel. Né? Perguntando da mãe dele, porque ela não está aqui, mas é porque ela está cirurgiada. E você sabe, meu filho, que a sua mãe não está aqui por causa disso. Mas Michel ela está Clamai, online aí, vendo tu mandar beijo para ela, perguntando por ela, E viu? o Michel Clamai, quantos anos tem? 7 anos. Médio da Casa Espírita do Nazaré. É. E de vez em quando ele fala, tio, eu vi um espírito. Normal, meu filho, isso faz parte, né? E Clélia, tem acho que é a Sandra Souza, né? Tá dizendo que tem medo de morrer. Será que ela tá com medo de encontrar com os obsessores dela lá? Olha, tem várias nuances, né? Do medo de morrer, né? O medo de morrer, que os espíritos nos falam, nada mais é que o medo de deixar nosso lar, nossos filhos,
marido, mulher, nossos pertences, nosso trabalho, né? As coisas materiais que juntamos aqui na vida, né? Mas a gente tem que reaprender para morrer. A gente tem que aceitar e não pensar muito na morte como uma coisa tenebrosa, aquele espírito que vem te levar e tal, horrível, que o espírito da morte vem te levar. Assim como uma passagem para o mundo espiritual. Porque, na verdade, nós somos espíritos, né? Isso. Encarnado, nós somos almas, né? Nós temos a alma, e desencarnado, nós nos tornamos espíritos, energia, né? Cósmica, universal. Então, esse medo de morrer é porque você pensa que vai acabar tudo, que não existe nada do outro lado, né, que a vida não continua. Então, você tem que tomar cuidado com isso e trabalhando isso na sua cabecinha. E se libertando disso. E buscando conhecimento, lendo os bons livros espíritos sobre o desencarne, reencarne, a necessidade de desencarnar e reencarnar. Até porque o medo de desencarnar ou morrer, um dia vai acontecer. Nosso corpo vai estar cansado, nossos órgãos vão estar cansados, envelhecidos, e vão começar a falir, e vai acontecer a morte natural, quer queiramos ou não. Mas temos que nos desprender desse medo de morrer e pedir muito a Deus que nos dê coragem, da aceitação, e trabalhar isso em nós mesmos, né? Porque a gente sabe que a gente nasce e renasce depois. Nós voltaremos ao seio da família ou de outras famílias para ajudar a auxiliar. Essa que é a intenção fundamental da vida. E quando mais rápido nos conscientizarmos do mundo espiritual, maior a chance de deixarmos de sermos obsessores. Né? Porque quando a pessoa fica muito presa à matéria, não acredita que a vida continua, é apegada aos bens materiais, ou fica com sentimento de raiva de alguém, de ódio, que tenha feito algum mal, a gente cansa de ver os espíritos, esses espíritos que foram desencarnados de uma forma violenta por assassinato, perseguições, ódio de traição. Eles falam lá que eles perseguem, que são obsessores. E se nós tivermos esses sentimentos na hora que estivermos próximos de desencarnar, talvez possamos nos tornar um obsessor. Então, nós temos que reavaliar o que vamos fazer da nossa vida aqui enquanto estivermos encarnados. Né? Lá no livro dos Espíritos, lá no livro dos Médios, no livro dos Espíritos e no Evangelho, até foi acho que a questão de estudo de sexta-feira, se eu não me engano, eles falam, na verdade nós não morremos, e sim voltamos para casa, vamos para o mundo espiritual, que é onde nós realmente somos espíritos, como a Clélia falou. Né? Então temos que reavaliar nossas escolhas. Alguém até perguntou aqui, acho que foi o Miguelito, falou assim, porque tem tanta gente que dá mais importância para o material e não para ajudar as pessoas. Tem gente que realmente dá muito mais atenção para o material, mas não quer dizer que você não possa ter o material. O material é o equilíbrio para você fazer as suas missões aqui, que até comentei ontem na casa com alguém que perguntou, falou assim, porque eu tenho uma missão. Na verdade, todo dia temos missões. Toda vez que todos que estão na Terra. Não é nem grande nem pequena. Alguns têm missões grandes, mas junto com as grandes tem milhares de médios pequenas. Cada vez que você encontra na rua com alguém, pode ser que seja uma missão ali de resgatar alguém, ajudar alguém, até mesmo numa conversa, num abraço, e às vezes materialmente também. Olha, essa semana, né, eu perdi 2 medicamentos no supermercado Líder. Não vou fazendo merchandising não, viu? Né, aqui a gente não recebe nada. Não recebe a gente nada. Acabou de receber comida, eu só não botei para cá para não fazer marketing. Para não fazer marketing. E aí é o seguinte, eu comprei a acetilcisteína, que eu tenho problemas respiratórios, e comprei um remédio para a próstata do meu tio, que ele pediu para eu comprar. Eu paguei o remédio, coloquei na minha bolsa, mas aí eu fui na lanchonete com um amigo meu. Sentamos lá, eu fui procurar o dinheiro para pagar, tirei o pacote e coloquei em cima da mesa, acho, não lembro. Olha só, não lembrei que eu tirei o pacote, coloquei em cima da mesa e lanchamos, conversamos e tal, depois fomos embora. Quando eu cheguei em casa, procuro o remédio, procuro o pacote, liguei para mim, não viu não. Aí no outro dia eu fui lá no Líder, eles não têm culpa nenhuma não. Aí eu perguntei se eles não tinham achado um pacote de remédio com acetilcisteína e outro era um remédio para próstata. Não, olha... Não achamos. Aí ela ligou lá para a lanchonete, nós fomos lá na lanchonete, ninguém tinha achado, porque quando os funcionários acham, eles colocam lá na recepção para ser entregue quando for procurado. Aí eu pensei,
Aí nem fui eu que pensei. Eu disse, eu perdi R$ 78 que deu o remédio, né? E tal, e agora, poxa, vou ter que comprar de novo. Aí o meu amigo falou, olha, Clélia, pensa por outro lado, que alguém estava precisando desse remédio. Levou o remédio porque era necessário para ele, estava precisando e você ajudou de alguma forma. Né? Com certeza a pessoa estava precisando, porque levar remédio respiratório e para a próstata a pessoa deveria conhecer, levou para ajudar alguém, achou, né? Ou para se ajudar, tudo bem, eu agradeço até ter contribuído, porque se levou foi por uma boa causa, estava necessitando. E a gente tem que ter essa aceitação e não se queixar. Eu até fiquei, poxa, R$ 78, R$ 78 é dinheiro, né? Mas para quê? Para fazer o bem, se eu perdi, se alguém achou e foi um bem para alguém, eu agradeço, sabe? A oportunidade de ter feito bem, mesmo sem saber para quem. Que o melhor bem é esse, fazer o bem sem ver a quem. Maravilhoso. Olha, Clélia, alguém está perguntando onde fica o plano espiritual da nossa casa espírita, né? Daqui a represa, né? Plasmado em cima da nossa casa espírita. Lá mesmo. Acho que tem no Divino Nazareno, né? Minha Deus Casa Espírita, né? Plasmado na própria casa espírita. O dia que desencarnar, se tiver merecimento, a gente já só sobe as escadinhas, o Zura está lá esperando, vai dizer, entra, camarada! Né? Sim. Olha, o Caetano, é isso, Oi, né? Oi, Caetano. Está perguntando, tem uma pergunta. Nós espíritas temos que fazer sacrifício? Por quê? Acho que é isso, né? Nós temos o livre-arbítrio. Eu não sei se ele está dizendo que... Eu desconheço que o espiritismo tenha sacrifício, né? Sacrifício o quê? De alguma coisa que você tem, vai dar, doar. Como a velhinha do gasofilácio, que não tinha nada, era pobre, de marré, e que Jesus lá observando, né, aquela velhinha devia ter um merecimento, devia ser uma pessoa muito bondosa, porque, olha, ela pegou as parcas moedinhas que ela tinha, que lhe ia fazer falta, mas ela não pensou nas necessidades dela. Que as necessidades dela devia ter, mesmo que sendo pouquinho, deveria ter alguma coisa ainda que sanava as necessidades dela, né? Mesmo sendo pouquinho, ela foi lá e depositou no gasofilácio da igreja as parcas moedinhas. Enquanto que depois veio um fariseu e depositou um saco de dinheiro, de ouro na o óbolo da viúva, né? Que a Raquel até colocou aqui. O óbolo da viúva depositou. Aí Jesus perguntou aos seus discípulos, olha o ensinamento do mestre. Todo o tempo ensinando os discípulos eram meio rebeldes, hein? E às vezes ficava assim, até o mestre perdia a paciência. E aí ele falou, quem foi mais caridoso? O fariseu que depositou um saco de moedas ou a velhinha do gasofilácio? A velhinha que depositou as parcas, as moedas que vão lhe fazer falta. Né? Aí todo mundo ficou assim agora, quem? Mas o cara depositou mais moedas do que ela. Claro que é ela, porque ela está dando do que ela nem tem, que vai fazer falta necessária para os dias dela, para completar o mês dela, para comprar a comida, se ela não pensou nisso, ela pensou em ajudar, porque as igrejas fazem caridade, né? Não. Muita caridade. Oi? Já deu uma hora? Aqui já, mas a gente vai levando. Eu pensei que tivesse travado alguma coisa. Desculpa, a gente estou conversando com o nosso produtor aqui. É só para dizer, mas se vocês quiserem comer, porque eles estão doidos para comer, né? Que tem comida aqui. O Sábio já está com fome, o João Vitor está esperando alguma coisa ali, né? Até agora eu não vi as A gente vai perguntas respondendo, vocês sentem lá. Ele só botou uma e acho que é o cheiro da comida que está lá. Mas está tirando a atenção porque dele. A gula também é um defeito, é um mal também que faz para o espírito. Mas aqui tem uma pergunta do Miguel, né? Que está falando assim, por que as pessoas, quando você erra com uma pessoa e a outra pessoa tem dificuldade de perdoar a outra pessoa? É muita pessoa, então acho que foi isso. Por que, vamos lá, o João Vitor fez mal para mim e eu tenho dificuldade de perdoar ele? Por quê? Algumas pessoas têm isso. Porque vou falar minha opinião antes da Clélia falar. Porque algumas pessoas têm dificuldades, ainda não estão capazes de perdoar, né? Agora, existem momentos, pelo menos na minha concepção, né, que às vezes é necessário não é que a gente não tenha perdoado ou até entendido o que a pessoa está fazendo, mas às vezes é necessário aquela pessoa passar aquele momento lá refletindo, afastado, para rever os seus erros. Porque olha só, imagina que o João Vitor comete um erro, eu vou lá passar a mão na cabeça dele. Não, meu filho, tudo bem, está perdoado. Ele vai repensar? Não vai repensar. Ele vai pensar em comer o peixe que a gente tinha comentado aqui? Vai achar normal. Vai achar normal e vai continuar errando. Porque passou a mão na cabeça dele. Então, às vezes, é necessário
o afastamento. Não é que não se esteja perdoando, mas o aprendizado às vezes tem que vir pela dor, né? A gente fala isso muito, os espíritos falam, muita gente que chega na casa espírita porque não vieram pelo amor e sim pela dor. Continuar errando, a gente explica, erram de novo, a gente perdoa uma, duas. Recentemente nós tivemos um irmão que foi afastado da casa, ele até atrapalhou um trabalho mediúnico, foi até engraçado. Ele tinha sido proibido de ir naquele horário, passou uma semana de afastamento, ele resolveu ir na casa e estava tendo uma experiência mediúnica. Houve uma falha da equipe lá, mas acabou atrapalhando o trabalho mediúnico. E infelizmente foi afastado porque hoje ele voltou lá. Hoje não, foi essa semana, né? Foi, semana passada e essa semana. Ele voltou, a gente está avaliando, né? Porque é necessário ele sentir que tem consequências os atos. Ele cometeu um ato na casa, falho, tinha sido chamado a atenção várias vezes. É uma pessoa que a gente tem que ter uma atenção melhor, né? E já estamos repensando, porque a gente vê que ele chega todo carinhoso, às vezes arrependido. A gente está vendo que ele está arrependido do que fez, né? Mas é necessário às vezes, porque senão a pessoa não muda, né? Então, eu estou falando a minha visão, a Clélia vai falar dela. Então, às vezes, é necessário o afastamento para a pessoa sentir que ela precisa repensar as suas condutas. Acontece comigo, acontece com o Sábio, acontece com a Clélia, acontece com o João Vitor. Às vezes temos que sentir na pele para repensar nossas escolhas, saber se realmente, será que eu não errei mesmo? Será que, poxa, eu não abusei, eu não fiz errado? Poxa, eu fiz errado, não, vou voltar lá. Vou pedir que, poxa, eu estou arrependido, não vou tentar não fazer mais, vou pedir para voltar. Então é isso, às vezes é necessário. Mas vou passar para a Clélia, que a Clélia pode ficar melhor. Você sabe aquela música que eu não sei de quem é, né? Você abusou, tirou partido de mim, abusou. Então, muitas das vezes, a gente tem que tomar cuidado. As pessoas nos auxiliam, nos ajudam, nos impulsionam. E, às vezes, a falta de maturidade, de ver o bem que as pessoas estão fazendo para a gente, né? A gente não consegue ver. Porque estamos ainda com o véu nos olhos da consciência, de ver o tanto de bem que se faz. Então, a gente quer o perdão, mas você não pensou tanto quanto que você machucou aquela pessoa, que você arrasou com a dignidade dela, que você até às vezes falou mal, que você foi até o último exagero da indecência de propagar o mal que aquela pessoa nem tem. E que tudo que ela fez foi um bem para ajudar, para incentivar, para evoluir aquela pessoa. Então, a gente tem que dar um tempo para a pessoa repensar e ela trabalhar esse perdão dentro do coração dela. Porque é muito fácil dizer assim, me perdoa. Mas antes eu tenho que ver que eu feri aquela pessoa letalmente. Né? Porque quando a gente fere a pessoa, a gente sangra o coração da pessoa. E às vezes as pessoas que ajudam, que auxiliam, e elas nem até ligam para esse sangramento que fizeram nela. Mas para ela readquirir novamente a credibilidade da outra pessoa, para realmente acreditar no novo posicionamento, novos comportamentos, a pessoa que errou tem que ter um exemplo. Dar exemplo da mudança. Né? E aquela pessoa que ainda não deu perdão total, perdão trabalhado, ela vai analisar, vai falar, poxa, mas a pessoa mudou. Hoje em dia ela me trata bem, olha, ela quis reparar o erro dela, né? E tal. Apesar que Jesus, apesar não, e Jesus nos ensina, porque você também, aquela pessoa se tornou inimiga da gente, para prejudicar mesmo. Aí Jesus fala assim, ora pelos que vos perseguem, amo o vosso inimigo, mas ele diz, não dá a chance dele te apunhalar de novo. Porque inimigo é inimigo. Agora tem aquele que errou e tal, ele vai repensar. Merece uma chance, aí você vai analisar. Merece o perdão? O certo é nós perdoarmos. Né? E perdoarmos e tal, mas que esse perdão venha de dentro para fora, com naturalidade, com perdão de esquecimento de tudo das faltas que fizeram. Não é ficar cobrando, jogando, não, mas você me fez isso, não, mas você me fez aquilo. Deixa o tempo fazer a sua cura. Exatamente. Para esse perdão
poder Nada funcionar. melhor do que o tempo, né, O Clélia? tempo cura. Uma situação semelhante, eu tenho um irmão, né? E ele apareceu no meio da vida, né? Ele não sabia que era meu irmão, também não sabia que eu tinha um irmão, né? E no início a gente começou a se relacionar e tal, e houve problemas. Condutas dele me prejudicaram e tal. E eu tinha decidido, não quero mais saber, aprontou comigo, blá blá blá, né? Aquela coisa. Tá, fiquei com raiva, né? E conversando com ele, olha, não quero mais saber de ti, te vira pra lá, esquece e tal. E fiquei mesmo chateado e não quis mais saber. Aí foi passando o tempo, a minha mulher me chamou a atenção. Olha o que a gente prega na casa espírita. A gente lê todo dia no Evangelho. A gente vê lá no Livro dos Espíritos. Olha o que os Espíritos dizem. Temos que praticar o perdão, blá, 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 blá. E eu não quero... Ela falou assim, né? Eu não quero ter que voltar aqui contigo de novo. A gente estava na academia, né? E eu fiquei pensando. Faz sentido, né? Como é que eu não vou fazer, porque eu tinha dito essa frase, eu disse, não, vou deixar para outra vida, né? Ela falou assim, aí eu fiquei pensando, eu espírita, conhecedor da doutrina, falar uma frase dessa, aí eu fiquei, aí eu disse, amor, tem razão, eu vou, já passou um tempo, ele ficou, provavelmente deve ter repensado lá, né? E aí eu resolvi dar uma chance, né? E foi se aproximando. Hoje, a gente já conversa melhor, mas a parte que deu problema, a gente, por enquanto, tu fica nessa parte que deu problema, a gente não toca nesse assunto, vamos seguir só na amizade, vamos aqui levando. Lógico, como disse a Clélia, eu fico atento porque ele ainda tem, né? Pode ter alguma imperfeição ainda que eu fico na defensiva, mas com a chance, com o coração aberto para receber. Por quê? Eu tive uma vida diferente dele, ele foi criado de uma forma diferente da minha, tenho que entender também que ele não teve as mesmas oportunidades que eu tive, e tudo isso a gente tem que avaliar, porque a gente acha só que é ferro e fogo. Não, é isso. Às vezes falta a gente entender o outro lado, se botar na situação de como foi criado, como ele pensa. E isso, o que eu estou falando, está lá no Livro dos Espíritos, no Evangelho. Não estou falando nada de diferente. Só estou replicando o que está lá, né? Por isso que é importante as pessoas lerem, né? Lá o Evangelho, o Livro dos Espíritos, o Céu e o Inferno, a Gênese, obras póstumas, as revistas espíritas. É interessantíssimo. A Thaís, que ela comentou, que é a médium, ela é devoradora. Quando a gente fala um negócio, ela corre lá, corre para estudar e vai... Pode ler romance também, mas sempre com o crivo da razão. Importante, porque existem romances que podem ter alguns viciozinhos dos intérpretes, né? Porque nós somos intérpretes, né? Pode ter vício, mas tentem colocar sempre com a razão e tenham consciência de dar um tempinho. Às vezes é necessário repensar, botar a cabeça dele, deixa passar um tempinho para ele também pensar de lá e eu pensar daqui, que o tempo ele vai se ajustando. Porque a gente pode pensar, mas o tempo acaba aqui. Acaba aqui, essa prova. Mas a nossa vida ela é eterna. Então, talvez, às vezes, seja até necessário reencarnar para dirimir. Talvez ele tenha sido um obsessor meu em outra vida, a gente não sabe. Nós vemos com véu de esquecimento, né, Clélia? Então, é isso. Então, tenham calma e tentem gradativamente se aproximar. Se não for, como disse a Clélia aqui, né? Se não for aquele que quer prejudicar fisicamente, fazer mal, acabar com a tua vida. Se ele não está a fim de repensar, você também não vai chegar lá e abraçar alguém que quer te matar. Né? É isso. E Jesus nos fala, né? Quando tiver algo de errado com fizer algo de errado com você, o teu amigo, o teu próximo, vai lá, enquanto estiveres encarnado ainda, e pede perdão a ele, pede desculpas, né? Se ele te perdoar, tereis ganho um amigo. Mas se ele não te perdoar, aí fica para outra vida e aí você vai ganhar um obsessor. Né? Por isso a necessidade de reparar os erros enquanto encarnados, porque aqui você tem a energia da matéria, muito mais fácil dominar os sentimentos, né? Trabalhar essas coisas, porque no espiritualmente, o outro que foi prejudicado, ele cria raiva, ódios e fica mais intensificado na espiritualidade e vai te perseguir, entendeu? O Caetano até colocou assim, perdoar 70 vezes, 7 vezes. 7 mil. 7 mil vezes.
Pedro perguntou a Jesus, Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? 7 vezes? Não, Pedro. 70 vezes 7.000 vezes. Aí faz a conta aí. A gente não quer perdoar uma vez. Até a Raquel falei, difícil, né, botar em prática, a gente estuda difícil. É difícil, mas a gente tem que treinar. Assim como a gente treina para passar em concurso, passar nas provas do colégio, da faculdade, para se formar, assim também tem que treinar a vida espiritual. Tem que treinar os bons costumes, as qualidades, né, o bem, para que ele se faça presente em nós e expulsar o mal que ainda contém em nossos corações. Olha, o Matheus está elogiando a nossa dirigente, realmente, Matheus, a palestra da nossa dirigente, se você for daqui de Belém, puder ir na terça-feira na casa também, a gente abre perguntas e respostas, ela é fantástica. E o que é mais engraçado, eu frequento a casa há 13 anos e nunca tinha visto ela palestrar, né? Aí o Sr. Nazareno tirou aquela história que ela contou, que ela houve troca, afastou os dirigentes, e aí passou para a Clélia a direção. Nossa, quando essa mulher deu a palestra, eu fiquei assim, ó. Gente, não, essa baixinha aí, que não falava nada, ficava só ali no cantinho, fazendo trabalho mediúnico e tal. Gente, ela dá um show. Assim, é impressionante. E às vezes, até parece que não é nem ela, porque os espíritos lá auxiliando ela. É um show. Não quer dizer que a gente não erre, né? Mas ela dá um show, E eu agradeço, Matheus, sabe? Eu não vou ficar aqui, que isso, você... Não, não existe isso. Eu agradeço e oro sempre por mim e sempre vibrando bem para me continuar assim, divulgando a filosofia espírita. E venha, se você mora em Belém, venha conhecer a nossa casa, faça parte da nossa casa para trabalhar, para ajudar a carregar a casa, fazendo bem e servir a quem. De vez em quando a gente faz trabalho mediúnico fora, assim, quando algum médium da casa precisa de ajuda. Aí a gente brinca que a gente vai comprar uma van ou motorhome, adesivar a Casa Espírita do Nazareno e sair pelo Brasil fazendo trabalho mediúnico. Trabalho mediúnico, desobsessão, cura, né, tratamento mediúnico. Porque a gente vê a deficiência de muitos lugares de não ter uma casa espírita que trabalhe com desobsessão, né, aberta ao público. Imagina quanta gente não deve ter mediunidade perturbada. De vez em quando as pessoas mandam mensagem no TikTok, no Instagram, pedindo ajuda, que a gente auxilie aquela pessoa à distância. Gente, é difícil. Trabalho de desobsessão à distância é muito difícil, porque a gente não sabe que espírito está lá do outro lado. A gente pode tentar né? Pode até tentar chamá-los para cá, mas imagina, se eu estou aqui, eles vão estar aqui. A espiritualidade pode. Quem somos nós? A espiritualidade pode muita coisa, né? Só que para a gente é difícil, porque a gente não sabe o que pode acontecer do outro lado, né? É melhor estando presente, que a gente tem nossos seguranças, doutrinadores, tem os médios da casa que auxiliam, e por isso, um dia, quem sabe, Casa Espírita Home Care. Itinerante. Home Care espiritual. A gente nunca se sabe, mas... Nunca se sabe, um dia a gente... Procurem uma casa espírita próxima, um centro espírita, pelo menos, se não puderem participar do trabalho mediúnico, para tomar um passo, adquirir conhecimento, assim, né? O importante, façam prece com o Evangelho ou a Bíblia do lado, façam orações, peçam pelos obsessores de vocês, porque eles serão atendidos, né? Não estou dizendo que eles vão ser curados de imediato, mas às vezes uma simples leitura lá em voz alta, eles escutam e talvez caiam na consciência de terem assimilado alguma ideia, né? Porque até nós, a maioria das vezes a gente lê, não compreende às vezes, aí lê 1, 2, 3, na quinta vez que a gente lê, olha, agora eu entendi essa passagem, porque calha com alguma coisa que aconteceu na nossa vida e acaba melhorando também. E é interessante que lá no Evangelho segundo o Espiritismo tem, né, as lições de Jesus, as parábolas e tal, e no final de cada ensinamento tem instruções dos Espíritos, que praticamente traduz aquilo que você não entendeu ali e te dá a deixa de como tem que haver o entendimento, de como você praticar, de como você colocar em prática. É interessantíssimo, mas tem que buscar o conhecimento. Mas nessa hora da preguiça, né? Não tenho tempo, poxa, mas lê todo dia, olha, só uma horinha ali, na hora antes de dormir, você lê, faz uma prece. Outra coisa, aqui apagou. Nós estamos distantes de Deus, né? Nós mal conseguimos orar para Deus, pedir ajuda, conversar com Deus. Jesus também nos ensinou. Quando quiserdes orar a Deus,
pedir, falar dos teus problemas e pensamentos, te recolhe no teu quarto e fala com o Pai, Ele vai te ouvir. Mas quem faz isso? A gente quer imediatismo, a gente quer logo que se resolva, que aconteça logo a resolução, né? Não, a gente não entrega os problemas nas mãos de Deus e pede a intuição para melhor resolvê-los, para melhor ter o discernimento de caminhar no bem, no amor, na caridade, para ser uma pessoa melhor, né? Tudo isso a gente pode pedir para nos auxiliar, porque nós sozinhos não somos nada. Nós vibramos a luz, tudo bem, procuramos a prece, mas vamos pedir ajuda de Deus primeiramente e dos bons espíritos. Isso é necessário em nossas vidas. Olha, Lena Santos, é impressão, tá? O local não é perigoso. Aquela casa está muitos anos lá, nunca aconteceu 53 nada. anos. E na hora que sai, todo mundo fica na frente. Nós da Casa Espírita, que somos trabalhadores de lá, a gente espera até a última pessoa pegar seu Uber e nunca aconteceu nada. Até porque, como nós doamos a sopa no sábado, eles mesmos tomam conta da casa, né? Já aconteceu nas casas do lado algumas coisinhas de entrarem pelo telhado, assim, ficarem passeando, mas na casa, eles mesmos fazem a Eles proteção da respeitam casa. muito as pessoas durante esses anos todos que eu estou lá, quase 30 anos, né? E nunca chegou uma pessoa, olha, eu fui assaltar. As trabalhadoras temos que moram na Presidente Vargas, lá pertinho, vai a pé, ninguém mexe, porque eles sabem que é pessoas que foram da Casa Espírita, que estão saindo da Casa Espírita, entendeu? Eles não mexem. Nós sempre damos café e sopa e eles respeitam muito. E é isso. Já dei 1h30 de live, né, Sábio? A gente agradece a todo mundo, né? Que todo mundo possa, que for de Belém quiser ir conhecer, ou que estiver em Belém, passem na Casa Espírita. Ela abre de segunda a sábado. Sábado tem só passe, né? Segunda tem cirurgias espirituais, né? Para quem está agendado, então, para quem não dá para chegar de supetão, mas pode tomar passe, que o passe é aberto da manhã, de tarde até às 18, né? 18 horas, 19 horas. até às 19 horas, né? Terça-feira é o nosso trabalho mediúnico de desobsessão, onde tem meia hora de palestra e depois o trabalho de desobsessão, que todo mundo participa, seja quem foi a primeira vez, seja quem é da Umbanda, quem é da Igreja Católica, seja quem é evangélico, quem chega participa. Até quem é ateu também pode entrar, pode participar. Nossa casa não tem esses problemas. Quarta-feira é dia de estudo do Livro dos Médios e exercício dos médios que já estão na casa, que ajudam na casa. E quem quiser ir a primeira vez, às vezes até abre uma exceção, se não estiver muito sobrecarregado, né? Porque senão pode até atrapalhar um pouquinho o trabalho. É precaução, não é proibição, é uma precaução, tá? E quinta-feira também aberta ao público, é o trabalho de cura, né? Você é uma palestra e tratamento na maca, você recebe uma senha, a palestra vai acontecendo, eu vou chamando a senha, você é atendido e depois volta para continuar a palestra até o final do nosso trabalho. E sexta-feira, estudo do Evangelho com cirurgias espirituais, que para algumas pessoas que estão agendadas, né, que precisam de um tratamento mais aprofundado, também agendado. Às vezes tem, às vezes não tem, porque depende da necessidade de cada um que precisa. Você tem que ir na casa, primeira vez, ter atendimento fraterno, uma conversa conosco, para podermos ver que podemos ajudar, né? Aí você vai conhecer a casa, vai conhecer os trabalhos, são todos abertos, a maioria, né? São todos abertos, não é necessário ter estudo, não é necessário ter conhecimento do espiritismo, vai aprendendo. Se quiser, fica na casa, estuda com a gente, aprende com a gente, e a gente aprende com vocês também. E um abraço para todo mundo, ó. Lena, Raquel, Sandra, Caetano, tem um monte de gente. Bom, até a próxima, gente. Até a próxima. Até mais. Deus nos abençoe, vos abençoe e dê um bom final de semana para vocês.